Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Arquiana e nesse vídeo eu vim aqui mostrar pra vocês como montar um diagrama no Photoshop. Nesse caso de hoje, eu já vou trazer as imagens prontas, tá? E a gente vai montar e estruturar essas imagens como uma evolução formal ali no Photoshop e humanizar e fazer um negócio bem bacana. Eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês darem uma olhada e no resultado final da que eu fiz pro meu TFG, eu vou usar as mesmas imagens, porém eu vou dar uma humanizada e tentar deixar isso o mais bonito possível, tá bom? Vem comigo! Então, gente, aqui tô eu com o Photoshop aberto, já tô também com as imagens abertas aqui, que eu vou utilizar. Tá? Fiz essas imagens no SketchUp, bem simples, um volume, e fui fazendo os desenhos lá no SketchUp e salvando como imagem, tá? E aqui é o 3D final, que eu só troquei o estilo, já mostrei isso aqui no canal, como fazer para trocar o estilo lá no Sketch e deixar em formato croquis. Aqui no canal e lá no meu Instagram também eu já mostrei, dei dicas de como fazer para seu 3D ser uma espécie de um croquis, tá? Então, eu vou deixar aberto aqui a original, tá? Só pra gente ir comparando depois. Na original, eu mostrei aqui que na primeira etapa eu transmiti que a fachada era a fachada ondulada, contudo, eu vou explicar melhor nesse diagrama que eu vou montar hoje, falando que eu parti do princípio que era o terreno, né? As minhas linhas iniciais da minha forma seria o terreno. Então, eu vou deixar realmente a primeira imagem assim, bem sólida, e explicar ali na minha evolução que a primeira proposta era realmente cumprir as linhas do terreno, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e vamos conversando e eu vou mostrando pra vocês. Eu vou duplicar a camada, pra camada que está aqui. Vou também adicionar aqui uma cor, porque branco com branco não vai dar certo. Vou pegar uma cor qualquer aqui, para dar um fundo. Certo? Aí, o que eu fiz aqui? Aqui eu já coloquei um retângulo mais ou menos do jeito que eu preciso, mas vocês podem estar fazendo isso já direto lá na prancha, tá? Não tem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui cabe para fazer em qualquer lugar, mas eu vou mostrar aqui para não poluir a ideia de vocês com prancha também. Primeira coisa que você vai fazer, você vai posicionar. Vocês vão perceber aqui que quando eu adicionar essa nova camada lá também, eles estão completamente alinhados aqui, ó. Quer ver? As imagens, elas estão completamente alinhadas, ó. Como que você vai fazer isso? Lá no Sketch, você vai salvar as cenas na mesma posição. Não sei se vocês vão entender assim, mas se vocês não entenderem, me peçam, que eu posso fazer um vídeo só mostrando como fazer essas imagens lá no Sketch. Vamos duplicar mais essa, que é a última, né? E também posicionar ela de forma que fique alinhada. Para você enxergar também, você pode pôr uma opacidade, fica melhor de ver. É no olho mesmo, tá? Não tem muito mistério, não. É mais ou menos aqui a posição. Só vou aumentar aqui até o final. Até alinhar aqui, ó. Por que eu tô alinhando isso? Porque quando eu posicionar aqui e eu traçar essa linha pontilhada que vai guiar a sequência da evolução, eu quero que fique alinhado. Então aqui, pra gente conferir esse alinhamento, a gente vai puxar essas linhas guias. Como que puxa essas linhas guias? Você vai segurar aqui na régua, apertar no mouse e puxar, apertado, tá? Não solta do mouse. Quando você chegar no lugar mais ou menos onde você quer, você solta. E se não tem essa régua aqui, é só apertar Ctrl R no teclado, que ela já ativa, ou aqui em janela, visualizar réguas, tá? Vamos lá. Aí você vai aproximar, tem várias formas de aproximar, alguns Photoshop, se você girar a bolinha do mouse, ele já aproxima, outros você tem que girar a bolinha do mouse clicado no teclado Alt GR, é o meu caso, eu sou bem acostumada com isso. Quando eu usei Photoshop de outro jeito, eu já fiquei bem confusa. Mas tem como você ativar e desativar isso, vai muito do costume, tá?
aqui, eu quero alinhar nesse ponto, tá? Então, eu vou alinhar o de baixo nesse ponto também, bem certinho aqui aonde tá a posição, né? Como vocês veem aqui em cima, bem no ponto mesmo, quero que fique super alinhado. Aqui já está, Enter. E aqui embaixo ele tá errado. Errado não, né? Ele tá fora. Por quê? O terreno, aqui ele está na linha de recuo, e aqui ele ainda está na linha de recuo também. Nesse daqui, eu tive um recuo de 4 metros aqui na frente. Então, ao invés de alinhar aqui em cima, que é o que eu tava tentando fazer, ele tem que ser alinhado aqui embaixo, tá? Nessa ponta do muro. Então, a gente vai dar um Ctrl T para selecionar e mexer aqui para ajustar esse alinhamento aonde ele deve ser, que é nesse ponto aqui, tá? E da mesma forma aqui, não adianta eu tentar alinhar aqui, eu tenho que alinhar na ponta do terreno. Tudo bem? Isso aí. Agora, ele estando alinhado, a gente vai desenhar a primeira linha pontilhada, igual a essa daqui, tá? Então, vocês vão clicar aqui na ferramenta da caneta, tá? E vocês vão deixar selecionado na forma, não em demarcador, em forma. Aí, você vai clicar no primeiro ponto, eu vou dar zoom aqui, porque eu quero que fique bem certinho. Você vai clicar no primeiro ponto e você vai clicar no segundo ponto. Ele já vai fazer aqui a marcação. Você vai clicar aqui o meu tá com o preenchimento cheio e o traçado vazio. Eu vou colocar o preenchimento vazio e o traçado cheio, fazer o reverso, né? Ó, ele já criou a linha grossa. Vamos pôr um cinza. Aqui a gente coloca, acho que 2. É uma boa linha. E aqui você pode escolher se você quer tracejado ou se você quer pontinhos. Eu vou colocar no tracejado. E nesse momento aqui, você vai alterar mais grosso ou o mais fino possível. Opa! Ele quase nem dá pra ver, né? Ó, tá vendo? Tá bem fininho, não é o melhor. Coloca aí um pixel ou 2, já fica ótimo, tá? E você pode duplicar isso daqui pra facilitar a vida, né? A gente, Ctrl J, duplica. Opa! Vou pôr uma linha mais gordinha. Conseguir selecionar. Voltamos para a linha mais fina. E aqui a gente pode posicionar em cima da régua, que daí a gente não tem erro, né? Colocar a régua é bom para isso. Alinhando em cima da régua não vai dar errado. Só aqui embaixo faltou um pouquinho de linha. Então, a gente pode estar criando, certo? Aqui deu certo. Vou tirar essa régua aqui também. Então, teoricamente, as nossas linhas já estão feitas. Se vocês acharem que está fino demais, dá pra você vir aqui e alterar. Eu vou pôr um 2 aqui, que eu tô achando que tá muito fino. Só que você vai ter que vir um por um, né? Aí. Dá uma preenchida melhor. Se você quiser, eu sempre gosto de fazer isso, eu coloco um pouco de opacidade para ele não ficar tão robusto, né? Então, aqui já temos as linhas. E aqui agora, o passo seria adicionar textos, né? Ou setas, se a gente quisesse colocar setas, que é o que eu tô pensando em fazer. Então, agora a gente vai adicionar as setas. Decidi que vamos fazer com setas, então, setas e texto. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na forma, tá? Aí, você vai deixar o preenchimento cheio, pra não ficar esquisito. E aqui você pode deixar em 5 pixels, tá? Você pode ir testando depois, quando você... Primeiro, pra testar a ferramenta, você deixa em 5, depois você vai brincando aí de ser feliz. Aí, você vem aqui, eu vou deixar cheia, porque eu quero que a parte de trás da seta ali fique cheinha, que ela fique uma seta toda cheia, tá? E aqui você não mexe em nada, só aqui você vem e clica em iniciar,
tá? Para você ter a pontinha da seta apontada lá no início. Onde você clica, vai ter a pontinha da seta, e onde você clica de novo para finalizar o comando, ele vai ficar sem a seta, tá? Então, aqui é a espessura da seta, então vamos deixar em 5 também para testar, depois vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, ok? Então, a gente clica num ponto, arrasta até um outro ponto, shift no teclado, ele fica retinho, não é como se fosse o Word do AutoCAD, tá? Então, eu vou deixar uma seta mais ou menos desse tamanho, Enter. Aí, o que eu vou fazer? Ctrl T, a gente pode estar editando essa seta, se a gente quer deixar ela mais gordinha, mais fininha, eu vou editando assim, eu acho mais fácil. O que eu vou colocar aqui? Vou marcar essa seta num ponto, mostrando aqui, ó, que eu estou dando início pelas linhas do terreno. Se você não quer colocar seta também, não tem problema. Nesse daqui eu não coloquei e funcionou, tá? Então, mas aqui eu vou adicionar, porque eu acho que vai ficar legal. Vamos fazer diferente, né? Falei que eu ia fazer diferente. Então, aqui eu vou botar também um pouquinho de opacidade, porque eu não gosto da seta robusta demais, eu não gosto das informações muito robustas. E já vou adicionar também o texto. A forma, tô criando agora, gente, partiu de um princípio, partiu do princípio. A forma partiu das linhas do terreno. Vou deixar assim, não tô muito criativa hoje. Ah, daí você pode colocar, né, já que você tá usando as setas, como mostra a imagem. Pode ser algo assim. Tá? Então, ok. Aí aqui eu vou dar um Ctrl J na seta, vou trazer ela aqui pra baixo, tá? E vou dando Ctrl J pra copiar. E vou marcar aqui o que eu removi na segunda fase, tá? Que daí eu vou comentar sobre essas linhas curvas do terreno e também sobre esse jardim central. Eu poderia colocar essas setas de cores diferentes também. Quer ver? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. A segunda diretriz foi traçar a forma curva na fachada que representava o conceito oceano. Então, a gente deixa essa seta de uma cor diferente. Laranja. Vai chamar mais atenção. Vou fazer isso só pra mostrar pra vocês, tá? Quebrando minha cabeça aqui. Essa seta eu vou apagar. E aqui a gente pode pôr uma seta verde. Criar um novo texto. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, o que fizer sentido pro projeto de vocês. Vou pôr essa seta em 2 pontos também pra ficar igual a laranja. Beleza? Acho que ambas estão com opacidade, eu vou tirar. Então, aqui, beleza, 2 pontos a mais. E agora, na final, eu vou marcar aqui, eu acho que vou fazer sem setas. Vou só fazer uma humanização aqui, tá? E vou dizer que a gente definiu aqui nesse momento os acessos, quais seriam os acessos principais. Aqui, o que a gente poderia estar fazendo é colocando aqui alguma vegetação, né? Usando os brushes aqui do Photoshop, tá? Vou procurar aqui um brush ideal. Vou fazer copiando, pra ficar mais fácil. E eu poder editar um por um. Enfim, aqui a ideia é só mostrar que a gente pode dar uma humanizada bem legal aqui no nosso projeto. Eu vou ver se eu acho um coqueiro. Vou adicionar aqui o bendito coqueiro.
E vou pôr também algum calunga. Acabei não encontrando as minhas escalas humanas aqui nos meus brushes. E se eu fosse procurar ia demorar muito, eu só vou adicionar o último texto, então. Só pra vocês entenderem como que ficaria o final. Na última etapa, vou colocar aqui, foram definidos os materiais da fachada e dos materiais e cores da edificação. Ok. Então seria isso, só para mostrar para vocês que é bem possível fazer de uma forma bem fácil, tá? Então vou pôr aqui só um título, evolução formal. Claro que se a gente for fazer para um projeto vai ter uma questão de paleta de cores, vai ter várias outras questões que a gente precisa avaliar para fazer essa evolução formal. Tanto que essa daqui, ela tá bem conceitual mesmo em relação à prancha. Quem já viu a prancha sabe que isso aqui tá combinando com tudo. Então, na hora de fazer uma evolução formal, você precisa se atentar a isso. É uma evolução muito simples, existem diagramas muito mais legais de se fazer também aqui no Photoshop. E, enfim, é bem possível fazer o que você quiser, né? É só você ir explorando as ferramentas e, enfim, explorando o Photoshop cada vez mais que você consegue evoluir no seu desenvolvimento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu tô sempre disposta a ir ajudar vocês, beleza? Um beijão e até mais!